Olá pessoal, estamos aqui na Rádio Web Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Guilherme Soares, engenheiro agrônomo da Universidade, da UFRPE, e hoje a gente vai tratar a temática atuação dos conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o famoso PNAE. Então, no vídeo anterior, a gente discutiu, apresentou o CAI e o que é o controle, a função do controle e especificamente o controle social. Aqui a gente vai fazer uma abordagem, ainda que muito sintética, muito resumida, da atuação dos conselheiros. Então, como foi dito no vídeo anterior, o CAI ele é constituído por uma representação, constituída por um representante do Poder Executivo, dois representantes das escolas, da educação, dois representantes dos pais, dos alunos e dois representantes da sociedade civil organizada. Então, é nesse espaço que é possível a atuação dos agricultores familiares. A gente tem chamado a atenção nesses vídeos para a atuação dos agricultores, porque eles são, na verdade, também protagonistas, enquanto fornecedores de alimentos para as escolas, para a rede pública que é atendida pelo PNAE. Então, esses conselheiros, eles atuam desempenhando três funções previstas em lei: fiscalizar, assessorar e deliberar sobre a condução, os procedimentos e os processos operacionais que são levados a cabo para que o PNAE preste o serviço e atenda às escolas, nas diferentes modalidades, conforme a gente já tratou aqui. Mas para que os conselheiros atuem com efetividade, as entidades executoras, estados, municípios e Distrito Federal, têm a obrigação de disponibilizar algumas coisas. Isso, inclusive, é previsto em lei. Uma das primeiras coisas importantes para que as entidades executoras, principalmente, e a gente tem visto nos municípios, é a infraestrutura. Então, um espaço físico para que o Conselho, o CAI, possa se reunir. Então, o CAI ele tem essa função de se reunir de forma autônoma. Então, eles têm que ter essa possibilidade de, em qualquer momento, o grupo se reunir. Eles têm, as entidades executoras têm que disponibilizar equipamentos, então computadores, telefones, etc. Disponibilizar acesso à internet, a gente vai falar daqui a pouco por que a internet é importante. Disponibilizar também transporte, então transporte é fundamental. Então, esse conjunto que constitui a infraestrutura física, de demandas do CAI, deve ser oferecido pelas entidades executoras. E um outro aspecto fundamental que as entidades executoras devem fazer com que aconteça é a formação, a capacitação dos conselheiros. E nesse aspecto, em particular, é importante ressaltar o seguinte, dizer, os conselheiros, todos os segmentos, sejam professores da educação, os pais de alunos, membros da sociedade civil, o representante do poder local, eles precisam compreender a funcionalidade do programa, do PNAE. A gente tratou disso anteriormente e eu frisei que o programa ele é complexo. Ele tem toda a estrutura jurídica da legislação, por exemplo, administrativa, com os procedimentos
que têm que ser realizados, as etapas que têm que ser cumpridas. Então, os conselheiros precisam ter uma formação, uma capacitação. E não deve ser uma formação pontual, deve ser uma formação processual. Ou seja, ao longo do mandato dos conselheiros, os conselheiros têm um mandato, né? Eles são conduzidos ao CAI ou por indicação ou por aclamação dos seus pares, né? Então, durante o mandato de 2 anos, os conselheiros devem estar sendo preparados, uma formação processual. O que é uma formação processual? Aquela formação que se dá ao longo do tempo que ele está exercendo em serviço a sua função, né? Então, ora é uma formação propriamente, ora pode ser um assessoramento, etc. De preferência, com entidades externas que não tenha interesse, né, nas decisões que podem ser tomadas pelo CAI, né? Então, a formação ela é fundamental para que a gestão pública possa tenha a sua efetividade alcançada. Então, a formação, por exemplo, e eu falei agora há pouco da internet, né, que ela é importante, ela deve, por exemplo, oferecer o conhecimento para que os membros do CAI, os conselheiros do CAI, possam, por exemplo, manusear os equipamentos e que possam acessar, entender de como se dá o acesso à internet. Por quê? Porque a gente tratou disso anteriormente, um dos instrumentos de controle do PNAE são os sistemas eletrônicos criados pelo Estado. Que Estado? O FNDE, através do seu corpo técnico. Então, tem aplicativos eletrônicos, existem sistemas eletrônicos, plataformas eletrônicas para prestação de contas, para criação do CAI. Então, os membros do CAI são registrados eletronicamente lá na página do FNDE, que é o chamado CAI virtual. Então, essas atribuições têm, de um lado, algumas delas que são obrigações e são prerrogativas do FNDE e outras que são dos conselheiros. Por exemplo, aprovar ou não aprovar a prestação de contas, emitir um parecer final conclusivo sobre essa prestação de contas. E essa prestação de contas ela é enviada ao FNDE através da plataforma eletrônica. Então, essa habilidade de manusear a internet, ela é adquirida através da formação, né? E a infraestrutura disponibilizada ao CAI tem que ser oferecida, o acesso à internet, né? Para que os conselheiros possam entrar nos sistemas e poder cumprir sua tarefa. Eu vou aqui fazer só brevemente uma leitura de algumas das funções na prática, né, no dia a dia, que cabe ao CAI. Por exemplo, são 5 conhecimentos básicos que os conselheiros têm que terem, né, e que esses conhecimentos só vão ser possíveis adquirir através da formação. Por exemplo, conhecer a legislação do PNAE. Então, a Lei 11.947, que trata das compras da agricultura familiar. Então, o que é que pode, o que não pode, como é que funciona essas compras. Então, os conselheiros têm que saber, né? Por exemplo, as chamadas públicas, os editais, etc. A estrutura e funcionalidade do próprio CAI. Então, o CAI tem que ter um regimento interno, tem que ter um plano de trabalho. Então, como é que se faz um plano de trabalho? O que é um regimento interno? Como é que se cumpre um regimento interno? Os conselheiros têm que saber isso. Procedimentos para a compra. Então, observar como é elaborado o edital de chamada pública, conhecer e acompanhar a pesquisa de preços dos alimentos no mercado local, observar a divulgação dos editais, conhecer os critérios de seleção dos projetos que são submetidos a esses editais. Um outro conhecimento, outro grupo de conhecimento que os conselheiros têm que ter
os recursos e a prestação de contas. Então, saber quanto de recurso chegou no município, e para que saiba disso, eles têm que entrar na internet e saber, conhecer a estrutura da prestação de contas, emitir um parecer, saber fazer um parecer, acompanhar o planejamento do cardápio. Então, cabe aos conselheiros saber o número de escola, saber o censo, né, que foi feito, acompanhar se existe um alinhamento entre o que foi planejado no cardápio e o que está sendo oferecido de alimentos na escola, realizar visita às escolas, realizar visita às propriedades dos fornecedores de alimentos. Para isso precisa do transporte, precisa de acesso à internet, enfim. Então, veja que a atuação dos conselheiros é muito dinâmica e requer uma infraestrutura mínima, básica, para que ele possa cumprir esse seu papel.